Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando é Saulo Laede. É com imenso prazer que estamos iniciando o nosso painel Ruralcast. Hoje em grande estilo, viu? Com uma convidada especial. Laís Gordiano. Laís Gordiano, ela é médica veterinária pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, mestre em ciência animal também pela Univasf e doutora em zootecnia pela UFBA. Minha parceira de Embrapa, de mestrado, enfim. Hoje a gente vai falar de um assunto também muito importante, que são as verminoses em caprinos e ovinos. Laís, prazerzão estar aqui com você. Que felicidade, viu? Maria, felicidade demais estar aqui com você. Mais um projeto, né? De tantos projetos aí nessa longa estrada que a gente tá junto. Pois é, então começando, me diz aí o que é verminose e por que ela é considerada um dos principais problemas para caprinos e ovinos. A verminose, Saulo, ela é uma parasitose, né? Como a gente já sabe, o parasito, ele vai competir. Então, o produtor tá lá fornecendo uma dieta de boa qualidade, uma forragem de boa qualidade e os nutrientes que o animal estaria utilizando para produzir leite, para crescer, para ganhar peso, né? Produzir carne. O parasito vai lá e consome para ele também se reproduzir, né? Então, o animal ele deixa de estar ganhando peso, produzindo leite, né? E aí é um dos principais problemas, né, da produção, que a gente não tem o retorno esperado. Quais são os principais vermes que acometem os pequenos ruminantes hoje? Então, a gente tem diversos tipos de vermes, né? Diversas famílias, diversos gêneros. Né? Temos os estrongiloides, tricoestrôngilos, né? Esofagostoma, temos vários. Mas o que causa o principal problema na produção de caprinos e ovinos, né? Não são nem os que competem com o alimento, né? Com os nutrientes do animal. É um parasito hematófago chamado Haemococcus contortus, que vai, né, tá sugando o sangue do animal. E aí, né, vem diversos outros problemas, né? Principalmente a anemia. E muita gente pensa que só existe um verme, né? Exatamente. Um tipo de verme, não. Uma vastidão de vermes, né? O Haemococcus que você falou, realmente ele é o grande vilão? Ele é o grande vilão, Saulo. Ele é o grande vilão porque ele consome muito do sangue do animal e esse animal ele não consegue repor, né? Por exemplo, tem alguns estudos que dizem que o Haemococcus ele consome um verme, chega a consumir 0,05 ml de sangue por dia. Imagina um bocado. Imagine um animal altamente parasitado, né? E aí o organismo não consegue produzir essas células sanguíneas, né? Pra tá repondo. E aí vem a anemia, né? E aí vem todos os outros sinais sintomas. Clínicos. Exatamente. Quais são Causados pela eles? anemia, né? A gente vê o animal, né? Não consegue produzir direito. O animal, ele fica apático, ele fica fraco. Diarreia. Você tá vendo ali, né, o rebanho e tem um animal afastado que não consegue acompanhar o rebanho. Por quê? Porque o animal, as células sanguíneas, elas carregam oxigênio. Se o animal tá com poucas células sanguíneas, ele não tem oxigênio para, né, não tem a resistência para estar acompanhando o rebanho. Então, isso é um problema grande, né? Eu percebo que um dos grandes problemas é que muitos produtores não sabem diferenciar a verminose e outras doenças. Aí acaba fazendo o quê? Medicação indevida. Exatamente, né? A terramicina que eu diga, né? Ave Maria. Tá todo problema do animal para o produtor é resolvido com terramicina, mas não é bem assim, né? Por exemplo, a verminose ela não é causada ou ela não é tratada, né, com terramicina, né? Então a gente tem que ver que tem algumas doenças que têm sinais clínicos parecidos, né? O animal vai apresentar ali alguns sinais parecidos, mas as doenças são diferentes. Por exemplo, né,
a desnutrição. O animal na seca, quando ele está sem um alimento de qualidade, não está suprindo, né, suas exigências nutricionais através da alimentação, o animal ele pode apresentar anemia, né? Mas a gente sabe que a época seca não é uma época que os vermes eles se manifestam, né? Porque o verme é bem inteligentezinho e eles não se reproduzem na época seca, porque eles não vão colocar os ovos deles, né, no ambiente em que esses ovos eles não vão eclodir, virar larva para fechar o ciclo, né? Por quê? Porque o verme, ele precisa de temperatura e umidade adequada. Então, se a fêmea, né, adulta, ela joga esses ovos no ambiente que está muito quente e seco, eles vão morrer. E aí, como é que vai continuar, né, a reprodução, o ciclo da vida deles? Então, o que é que elas fazem? Elas ficam bem quietinhas. Então, o animal vai estar com anemia, pode estar com anemia, mas não necessariamente da verminose. Isso é uma verdade, viu? Mas me diz aí, quais são os principais métodos para diagnosticar uma verminose? Temos alguns sinais clínicos que a gente já falou, né? Isso. A diarreia é um dos sinais clínicos, né? A anemia é um outro sinal clínico. Como é que a gente consegue observar uma anemia? Observando a mucosa do animal. Método, né? FAMACHA. Método FAMACHA, a gente consegue, né, identificar. A gente vê a própria queda na produção, o animal não está engordando, o animal não está produzindo leite, né? E tem outro sinal que é clássico, que é a papada, né? Ah, meu animal está com a papada inchada. Isso aí é porque o animal já está com um grau de verminose e anemia muito grande. Existe diferenças na aquisição da verminose entre caprinos e ovinos? Você acredita que existe? Aparentemente não. Pois é, mas existe. E isso tem muito a ver com o hábito alimentar de cada um. O caprino, ele come como? Pra cima, não é isso? Né? Ele tem o hábito de ramoneio, ele vai procurar folhas mais altas. E o ovino, ele tem o hábito de pastoreio mesmo. E a gente sabe que a larva, que é né, quando ela está na fase infectante, ela fica ali na pontinha do capim. Então, o ovino vai lá e consome, só que é mais fácil do ovino né, ter contato, mas ele já desenvolveu um certo tipo de resistência, né? Então, o caprino, ele se contamina menos porque ele tem menos contato, mas por conta desse menor contato, ele não desenvolveu essa resistência. Então, quando ele tem contato, ele se contamina. Laís, quais são as categorias mais sensíveis às verminoses? Cordeiros, cabritos, matrizes, reprodutores? Então, a gente tem algumas categorias que são mais sensíveis mesmo, né? Os animais jovens, por exemplo, eles são mais sensíveis por conta do sistema imunológico, né? Que é o sistema de defesa, ele não está totalmente formado ainda, né? Então, ele não vai, o organismo não vai conseguir combater o parasita quando tem contato, né? Pelo mesmo motivo, os animais mais velhos, eles são sensíveis também, por conta do sistema imunológico, né? Outra categoria são as fêmeas, que estão recém-paridas, que estão em lactação, porque a energia desse animal está indo para produzir leite, né? Para ela ali cuidar da sua cria. E aí, muitos desses animais, eles acabam tendo problemas também do sistema imunológico, então eles ficam mais sensíveis. Interessante, você falou uma coisa de animais mais velhos. Sabe o que é um palavrão para um produtor? Descarte orientado. Com certeza, com certeza. Principalmente para o pequeno produtor que cria ali, tem nome, cada cabra, cada ovelha tem nome, e aí cria-se um afeto, né? Exatamente, um apego, e aí eles não vão conseguir fazer esse descarte e chega uma hora, né, um animal de produção, chega uma hora que ele não vai produzir, e ele vai, como um idoso, né, vai ter problemas de saúde também. Seria a hora de fazer o descarte.
mas eles não conseguem fazer. Né? Quais são, além desse descarte, falta desse descarte, quais são os principais erros cometidos pelos produtores no controle parasitário? Alguns, né? A taxa de lotação elevada, né? Que vai contaminar muito ali o pasto. A falta de manejo de pastagem, né? A gente tem uma altura, a gente sabe que um pasto mais alto, ele vai reduzir o risco de contaminação. Por quê? Porque o parasita coloca o ovo, né, que tá ali nas fezes, o ovo eclode, a larva se desenvolve. Quando ela tá na fase infectante, ela vai para a pontinha do capim. Então, se a gente tem um capim mais alto, ela não chega. O verme não tem energia para chegar até a ponta do capim para ser consumida no pastejo, né? Então, um capim mais alto vai reduzir a contaminação. Mas, né, a maioria dos produtores não adotam, né, a rotação de pastagem, né, o manejo de pastagem, fazem um pastejo contínuo e aí acaba aumentando o risco de contaminação também. Infelizmente, quando a gente vê, muitos produtores ainda preferem que a verminose chegue do que preveni-la. E a gente sabe que prevenir é muito mais simples e mais barato do que remediar, né? Então a gente consegue fazer uma série de ações que vai reduzir contaminação e vai reduzir o uso de medicamento, né? O aparecimento de doenças na sua propriedade. Mas temos ainda, né, a consciência de que é só tratar a verminose que vai dar certo. Isso é verdade. E não é bem assim. Pois é. O uso frequente de vermífugos, de determinado vermífugo, pode causar alguma resistência aos parasitas? Com certeza, né? Um dos principais problemas do controle de verminose é justamente esse uso indiscriminado de medicamento. A gente não faz um controle integrado e quer apenas o animal apresentar verminose, tratar com medicamento, né, com agente químico. E aí vai se induzindo resistência, porque todo medicamento ele vai ter resistência em algum momento, né? Mas o que é que a gente quer? Utilizar de forma consciente para que esse medicamento ele faça efeito o maior tempo possível no rebanho, né? Então, se você está usando indiscriminadamente, se você todo dia troca, né, vermifuga uma vez com um princípio ativo, da outra vez usa outro princípio ativo, vai induzir ali a resistência, né, a todos os medicamentos. Aí vai chegar uma hora que não vai ter nenhum medicamento que vai fazer efeito. Então, como é que a gente sabe se o vermífugo ainda está fazendo efeito ou não naquela propriedade? Saulo, no mundo ideal, todos os produtores fariam o exame laboratorial, né? Como, por exemplo, o exame de OPG. Exatamente, o OPG, né? Que ele vai determinar ali a carga parasitária. E aí a gente consegue fazer um teste de eficácia, né? Faz o exame antes, faz a medicação e faz o exame depois da medicação. E aí a gente vê quanto que reduziu a carga parasitária. Mas a gente sabe que nem todo produtor tem acesso. Verdade. Exatamente. Infelizmente, olha que não é um método nem caro, mas é a questão do acesso mesmo, de não ter para onde mandar a amostra, né? De tem muitos locais que não chega o profissional para fazer esse tipo de exame, né? Então, a gente precisa desenvolver outras alternativas para avaliar se esse vermífugo está fazendo efeito. E um deles é o método FAMACHA, né? Que a gente vai ver, né, você vermifugou e você vai avaliar a mucosa do animal. Se você vê que, né, 15 dias após a vermifugação, por exemplo, essa mucosa, ela continua empalidecendo, né, ou tá no mesmo nível, né, do FAMACHA, que esse remédio não está mais fazendo efeito, né? Então você não observa a melhora nesse animal. É verdade. Então o tratamento seletivo ele é mais eficaz do que vermifugar todo o rebanho? É sim, porque ele vai reduzir essa resistência ao parasita.
né? Do parasita ao medicamento. Então, através do método FAMACHA, que é o quê? Né? A gente falou aqui do método FAMACHA e não disse o que era, né? Que é a técnica de você avaliar o grau de verminose pelo grau de anemia, né? Lembra lá que a verminose, a principal verminose do hemúnculus, ele é hematófago, né? Então causa anemia. Então quanto mais anêmico o animal tá, mais parasitado ele tá. Então o FAMACHA é um cartãozinho que você vai avaliando esse grau, né, de palidez de mucosa. E aí você pode estar utilizando o FAMACHA para selecionar os animais que você vai fazer a aplicação do vermífugo. É um método que minha mãe utilizou em mim quando eu era criança. Quem nunca a mãe pegou o olho para ver a mucosa, deixa eu ver se você tá com anemia. Exatamente. Dessa forma. E você Dessa forma. com os animais. A suplementação nutricional pode aumentar a resistência dos animais aos parasitas? Com certeza. Com toda certeza. Porque o animal bem nutrido é um animal saudável. Né? E um animal saudável, ele vai resistir, né, àquele parasita que chega até seu organismo. Eu costumo falar para meus alunos, né, que tem uma pirâmide que é nutrição, sanidade e reprodução. A base da produção é a nutrição, porque um animal bem nutrido é um animal saudável, e um animal saudável ele reproduz. Então, né, toda a base é a nutrição. E uma coisa interessante é a gente saber diferenciar alimentação de nutrição. Um animal pode estar alimentado, mas será que ele está nutrido? Exatamente. Então Nem ele sempre. vai estar nutrido e alimentado se você fornecer uma alimentação, né, uma ração em quantidade e qualidade adequada para cada categoria animal. E cada categoria tem uma exigência diferente. Exatamente. Né? Como a época do ano, principalmente em período chuvoso, interfere na incidência de parasitas? Tem tudo a ver. Né? Justamente por questão de umidade. Né? Exatamente. Eu já falei aqui da época seca, né? Que os vermes eles entram em latência. E aí na época chuvosa é justamente a época ideal que esse parasita ele vai se desenvolver. Por quê? Porque para o ovo eclodir, a larva se desenvolver, ela precisa de temperatura e umidade ideais. Né? Então, quando tem o período chuvoso, que tem o orvalhozinho ali na pastagem, tá o ambiente perfeito para o verme se desenvolver. Então, quando ela chega ali na fase de L3, que é a fase infectante, ela vai estar lá na gotinha de orvalho, né, cedinho, e o animal vai lá, vai consumir essa larva e dentro do organismo ela vai se desenvolver. Né? Então, por isso que na época chuvosa, muitas vezes, tem comida, mas meu animal está com verme. Justamente por isso. Porque na época de chuva que os vermes eles se reproduzem mais, então o pasto está mais contaminado. Existe alguma raça mais resistente à verminose, Laís? As nativas. As nativas, elas são mais resistentes, né? Elas são mais rústicas. Então, quanto mais, que o produtor chama de raçado, né? Quanto mais pura, né? Quanto mais puro esse animal mais sensível ele é. As raças exóticas, elas são mais sensíveis também. Então, qual é o ideal? Que a gente encontre um animal que produza, mas que tenha resistência. Então, a gente vai fazer o quê? Utilizar algumas raças nativas que são de alta produção, por exemplo, caprina santinês, né? Eles são nativos e produzem bastante. Aí a gente pode utilizar cruzamentos também. Qual seria o programa ideal, um protocolo ideal para o controle parasitário? Quantas vermifugações, enfim, de acordo com o ano da região? Então, a gente não aconselha mais estar fazendo essa vermifugação estratégica. Né? O ideal é que a gente faça a vermifugação seletiva. Né? Ou você consegue fazer, né,
através do OPG e avaliar quais os animais estão com alta carga parasitária para vermifugar só esses animais. Ou a gente consegue fazer com o método FAMACHA, né? Periodicamente, né? Para rebanho pequeno é muito fácil de se fazer. Você vai lá, prende o rebanho, avalia periodicamente o rebanho, né? De 15 em 15 dias, de 3 em 3 semanas, e vai avaliando só aqueles animais que de fato estão como corda pálida. Mas aquela coisa é fazer. Porque muita gente não faz. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. A pergunta que eu mais escuto é: professor, qual vermífugo eu uso? Qual princípio ativo eu uso? Aí sempre aquela resposta: depende. Depende, tudo depende, né? A gente pode fazer o teste de eficácia com o OPG ou pode avaliar o desaparecimento dos sintomas, né? Mas uma coisa que é importante é que quando você for mudar o vermífugo, você não mudar só de laboratório, porque muitas vezes você chega na casa agropecuária e o vendedor diz: tem esse que chegou agora. E muitas vezes é o mesmo princípio ativo e você só muda o laboratório e o nome comercial. Então a gente tem que estar atento à classe de medicamento. Quando a gente vai mudar, a gente mudar a classe de medicamento, porque cada um tem um mecanismo de ação. Então, se o parasita ele já desenvolveu resistência àquele tipo de medicamento que tem determinado mecanismo de ação, outra classe já vai agir de outra forma no parasita e aí vai ser eficaz. Então, qual é o principal princípio ativo utilizado hoje? Então, a gente tem a ivermectina, né, que foi amplamente utilizada, mas de forma indiscriminada, né, de forma indevida, e aí ela não faz mais efeito na maioria das propriedades. Por quê? Porque já induziu a resistência, o parasita ele já se acostumou com a ivermectina ali, né? Então, muitas vezes é como se você estivesse dando algo para o animal, né? Porque não vai reduzir carga parasitária, né? Mas a gente tem outras classes de medicamentos, e até dentro da classe da ivermectina também, a gente tem medicamentos novos, como a ivermectina, moxidectina, que ainda fazem efeito. Mas a gente precisa ter consciência de que, se continuar usando da mesma forma, indiscriminada, como a gente sempre usou, eles vão perder o efeito também, né? Ou reduzir o efeito rapidamente, né? Mas a gente tem diversas outras classes de medicamentos, né? Tem o levamisol, o febendazol, o albendazol, né? Que são comumente utilizados também, closantel. Então, são diversas classes, diversos princípios ativos que o produtor pode estar utilizando, mas de forma consciente, né? Então, Laís, qual a mensagem que você deixaria para os produtores sobre o controle racional de verminose? Então. Né? A gente vai falar, a gente sempre fala isso, e o produtor acha que é muito trabalho, mas é um investimento, na verdade, né? Então, a palavra, né, a expressão é controle integrado de verminose, né? A gente precisa reduzir contaminação e utilizar o medicamento de forma consciente. Quando a gente reduz a contaminação, a utilização de medicamentos é só a cereja do bolo. Então, produtores, né, dá um trabalho, mas a longo prazo vocês vão ver o benefício, que resultado, né, que é o aumento na produção, que é fazer esse controle integrado. Agora uma coisa mais pessoal. Laís, o que te levou a ser médica veterinária? Nossa, não sei, porque de pequena, da minha vida inteira, meu sonho de criança foi ser veterinária. Seu sonho de princesa? De princesa era ser veterinária, como toda criança, né? Mas eu fui teimosa e eu insisti, né? Eu fui criada na roça, né? Meu pai é produtor rural, minha família toda, né? Avô, tios, todo mundo produtor rural, então fui criada nesse meio, né? Criando ali no meio de cabra, de ovelha, né? De vaca. E aí eu vi que eu realmente queria isso pra mim, né? E eu não consigo me enxergar, né, em outra profissão.
Não consigo. E o que te levou a trabalhar com caprinos e ovinos? Mesma coisa. Mesma coisa, né? O costume, a convivência. E assim, a gente tá numa região que, apesar de ter muito caprino e ovino, é muito carente, né? De assistência, de informação. Então, eu acho que isso também me levou a trabalhar, né, com os pequenos ruminantes. E eu amo demais. E sabe o que eu acho mais lindo? Aquela pessoa que trabalha, no seu caso, com pesquisa e trabalha também com a extensão, quer levar informação. Isso é o que eu acho fascinante. Então, eu a vida toda eu trabalhei muito com pesquisa, né? E agora eu tô tendo a oportunidade de trabalhar com extensão. E é lindo demais, é muito gratificante. Nossa, ter o contato com o produtor, tá ali junto com o produtor, né? Levar um pouquinho de informação que seja pro produtor é muito gratificante. E quando a gente vê que eles realmente estão interessados e que a nossa presença lá dá um gás para eles, né, estarem melhorando a produção, né? Nossas informações dão novas ideias para eles. Isso é muito gratificante. É gostoso demais. Ai, Laís, obrigado. Quero agradecer a tua presença. Cara, como foi rico esse episódio. Eu acredito que o pessoal vai gostar bastante. Nosso primeiro episódio com entrevista. Olha, que responsabilidade. Não é? Então, muito obrigado mais uma vez por essa parceria. E quem sabe a gente se encontra lá na frente de novo em outros, né? Pois é, gente, eu tô aqui pra ajudar. Adoro estar aqui com você, adoro estar aqui, né, trocando conhecimento, participando dos projetos, né, e falar de sanidade e de controle verminoso pra mim é maravilhoso. Meu bem, obrigado. Um beijo. Se cuida. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Painel Rural Cast. Quero agradecer imensamente a sua companhia, em especial a nossa convidada Laís, por compartilhar tanto conhecimento sobre um tema tão importante na caprino-ovinocultura. Se esse episódio agregou valor para você, siga o Painel Rural Cast em sua plataforma de áudio favorita. Compartilhe esse conteúdo e indique para os seus amigos, colegas e produtores. Assim, a gente fortalece cada vez mais a divulgação de informações de qualidade para a agropecuária. Se você representa uma empresa, uma instituição e tem interesse em fazer parceria com o nosso podcast, entre em contato pelo e-mail painelruralcast@gmail.com. E se quiser apoiar esse projeto, você também pode contribuir com qualquer valor pelo nosso Pix. A chave Pix é painelruralcast@gmail.com. Toda ajuda é bem-vinda, viu? E nos incentiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e fiquem com